Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre os melhores mangás e HQs que eu li em 2024. Gente, 2024 eu acabei lendo muita coisa boa, mas logicamente eu quis fazer um vídeo separado apenas para mangás e graphic novels, porque eu também leio muito disso. Então é a hora agora de falar sobre as 10 melhores ou mais HQs e mangás que eu li no ano passado. Então, vamos lá! E, gente, assim, eu vou dar uma roubadinha aqui, por isso que eu disse mais de 10, porque em cada posição teve alguns grupos ali de mangás ou HQs que eu coloquei junto, porque pra mim eles se complementam. Então, por exemplo, em 10º lugar, eu coloquei o volume 5, 6 e 7 de Fullmetal Alchemist. Em Fullmetal Alchemist, a gente tem basicamente a história aí de dois irmãos, que são jovens alquimistas, que é o Alphonse e o Edward Eric, que eles fazem um ritual de transmutação que dá muito errado, e eles acabam destruindo seus corpos, e agora, no presente, eles trabalham junto com o exército, na esperança de encontrar aí a Pedra Filosofal, que eles acreditam que é o único artefato capaz de alguma forma, restaurar seus corpos. E aí, logicamente, eles vão ter muitos obstáculos no meio do caminho, e é uma história que eu gosto bastante, sabe? Eu li no ano passado pro projeto Um Ano Mangá, então durante todo o ano eu li aí os 27 volumes de Fullmetal Alchemist, e foi uma grande aventura. Eu gostei bastante do que a mangaka fez aqui, eu gosto dos traços dela, eu gosto da junção muito bem feita ali de drama, de ação e de comédia. Eu gostei bastante dos personagens, desde os protagonistas, até personagens secundários, até os próprios vilões. Foi ótimo, e esses volumes em especial foram os primeiros que realmente me conquistaram. Até então eu tava lendo, tava curtindo, mas eu não tava assim super fissurada pela história. E os volumes 5, 6 e 7 foram aqueles que me fizeram de realmente, tipo, ficar esperando pra ler os próximos volumes. Então, eles tinham que estar aqui. Em 9º lugar, eu coloquei Mouse, do Art Spiegelman. Nesse box a gente tem, né, os 2 volumes, então eu li os dois. E aqui a gente tem, né, o Art Spiegelman, que é o artista, que é o narrador da história no geral, contando sobre o seu pai, que foi um polonês que sobreviveu aí aos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E, gente, não foi uma leitura fácil. Principalmente no momento em que a gente se encontra no mundo, é muito difícil você ler algo assim, né, que mostra o que o nazismo trouxe, todas as torturas e mortes e perdas e preconceitos, e ver que, de certa forma, isso continua se propagando. A gente vê também o que está acontecendo na Palestina, sabe? E como as guerras, elas simplesmente continuam. Todos os povos, de certa forma, são opressores de alguma maneira. Então, a gente vê a opressão aqui, e a gente vê também a forma como o povo oprimido aqui também, de certa forma, oprimiu outros agora no presente. É um ciclo de violência que nunca se acaba, mas eu gostei bastante. É uma HQ extremamente dolorosa. Eu gosto de como o Art, ele utiliza a analogia dos animais para representar cada povo, então eu achei isso espetacular, e é, assim, muito doloroso, é triste, é impactante, mas ao mesmo tempo é extremamente necessário pra gente não repetir os mesmos erros. Acabou aqui entrando em 9º lugar, Mouse. Em 8º lugar, eu acabei colocando o volume 4 e o volume 5 de Lore Olympus. Em Lore Olympus, a gente tem aí um reconto da história de amor entre a Perséfone e o Hades. Então, a gente vai ter uma mistura muito bacana entre a mitologia grega e a modernidade, principalmente as questões tecnológicas, coisas que a gente pode, de certa forma, se identificar, e os deuses mesmo sendo mais humanizados, sabe? Sendo mais próximos da gente. Eu acho que esses 2 volumes foram muito bons. A gente viu muito do amor entre os protagonistas crescendo cada vez mais, mas a gente também entra dentro do passado deles e, de certa forma, mergulha nos traumas que eles tiveram e que os fizeram ser quem eles são hoje, e que eles precisam superar se eles quiserem ficar juntos. Então, eu acabei gostando demais dos dois. Eu acho que a arte da Rachel Smythe é um espetáculo à parte. Eu sou completamente apaixonada pelos seus traços e também pelas cores lindíssimas, que já são uma marca registrada aqui dessa história. Então, eu super recomendo, gente. É uma leitura gostosa, é uma leitura leve, tem aqui alguns temas um pouco mais pesados, mais profundos, mas que eu acho que traz ainda mais camadas para os protagonistas. Eu tô amando ler essa história e eu mal posso esperar para pegar os próximos volumes neste ano.
Em sétimo lugar, eu acabei colocando o 26º e penúltimo volume de Fullmetal Alchemist, porque, gente, essa é uma história que ela não é curta, né? Como eu disse, são 27 volumes. E chegou num ponto em que tinha tanta coisa acontecendo, tanta confusão, tantos personagens que foram sendo apresentados, que eu falei, cara, como é que a Hiromo vai fechar tudo isso, sabe? Como que ela vai juntar tudo que tá acontecendo? E aí, nesse penúltimo volume, muita coisa começou a ter o seu fechamento e foi ficando assim de uma forma perfeita, sabe? Foi tudo se encaixando, tudo acabou dando certo de alguma forma, sabe? Tudo que eu achei que ia ter ponta solta não teve, e eu senti isso já nesse penúltimo volume, o que me fez ficar muito empolgada para o último. Eu achei que ela fez um trabalho excelente, porque eu falei, cara, como é que ela vai pegar tudo isso que ela foi apresentando pra gente, todos esses conceitos e personagens e situações e tudo mais, e vai chegar num ponto em comum. E ela fez isso, e fez isso muito bem. Então, 26º volume tinha que estar aqui. Em sexto lugar, eu acabei colocando Lock and Key: The Golden Age. Gente, Lock and Key é minha série de quadrinhos favorita da vida. Eu adoro os 6 volumes originais que compõem o arco principal dessa história, mas eu preciso falar aqui sobre esse spin-off, porque na história original a gente tem a família Locke se mudando ali, né, pra casa que é deles de direito, né, que é uma herança de família, e lá eles encontram chaves mágicas que servem pra muitas coisas. E logicamente tem um vilão que quer possuir todas essas chaves, e a gente vai ver ali, né, essas 3 crianças, de certa forma, tentando lidar com essa nova descoberta. Só que aqui a gente volta a um século, sabe? E a gente vê muito do que aconteceu com a família que estava nessa casa, nesse casarão, há muito tempo atrás. Os antepassados, os Locke. E a gente vê assim, ai, coisas fofinhas no começo, divertidas, deles usando essas chaves para se divertir. Aí a gente começa a ver uma coisa mais melancólica, que a gente encontra aqui, né, perdas e luto, até que de repente a gente vai entrar nas questões da guerra na época, e também a gente vai acabar tendo aí um grande crossover com uma outra história em quadrinho. E gente, eu gostei demais, porque uma dessas histórias que aparece aqui já tinha aparecido num outro spin-off que eu li, que era o Lock and Key: Heaven and Earth, só que apareceu fora de contexto, e foi a minha história favorita, né, daquele outro volume. E quando apareceu aqui novamente, mas dentro do contexto dessa família, dessa geração, foi espetacular. Sério, eu acho que aqui o Joe Hill, ele mostrou tudo o que ele sabe fazer, ele conseguiu debater diversos temas, sabe, entrar em diversos tópicos. A gente vê também aqui como ele consegue transitar entre gêneros muito bem, e logicamente as artes do Gabriel Rodrigues são um espetáculo à parte. Sério, eu amei. Ai, eu queria muitos e muitos e muitos outros spin-offs de Lock and Key. Eu poderia continuar lendo essa série pro resto da minha vida. Indo agora para o top 5, em quinto lugar, V de Vingança, do Alan Moore, com ilustrações do David Lloyd. Gente, no ano passado, o Agosto Cósmico, que é um evento, né, que eu faço aqui todo mês de agosto, que eu acabo dedicando ao horror cósmico, que é um subgênero do horror e da ficção científica, que de certa forma me pega muito, eu falei bastante sobre o Alan Moore e sobre a sua hipocrisia, né, na trilogia Lovecraftiana que ele acabou escrevendo. E aí aqui, em V de Vingança, a gente tem muito do que a gente vê lá em Providence, em Neonomicon, em The Courtyard, só que aqui faz muito sentido. Por quê, gente? Eu sinto que em V de Vingança a gente tem temas muito pesados, a gente vê assim coisas horrorosas, só que fazem parte do contexto. Porque aqui a gente vê um futuro, que na verdade são os anos 90, em que na Inglaterra a gente tem aí uma grande ditadura, um totalitarismo extremo que está acontecendo, que está tomando o país, e de repente surge essa figura mascarada que é o Vi, né, que é o V, e ele acaba de certa forma trazendo uma certa anarquia, né, para o povo, e explicando que o povo não tem que ter medo do seu governo, mas o governo tem que ter medo do povo. E é muito interessante a gente ver todas as histórias das pessoas, desde quem tá no topo desse regime ditatorial, até mesmo quem acaba sendo aí uma aprendiz do Vi, e como, de certa forma, ele começa a desafiar tudo que tem acontecido e tudo que as pessoas têm sofrido, né? A opressão do povo na mão do governo. E a maneira como isso é mostrado aqui é simplesmente genial. Sério, eu
amei. Eu posso dizer assim que eu não amei as ilustrações tanto, não são tanto meu tipo ali de traço, mas a história foi muito condizente, sabe? Me deixou muito inflamada e mais do que isso, o Vi, ele é um personagem interessantíssimo, ele é extremamente carismático, ele é enigmático, a gente vai sabendo mais do seu passado e de tudo que aconteceu com ele, mas mais do que isso, a gente vai vendo como ele vai transformar o futuro. Sério, eu amei estar aqui, né, no quinto lugar. Ah, só vou falar, gente, se você nunca leu, leia, porque é um clássico dos quadrinhos e hoje eu entendo por quê. Então, em quarto lugar, veio aí o 27º e último volume de Fullmetal Alchemist, porque como eu disse, né, já cansei de falar aqui, eu achei que a Hiromo fechou essa história muito bem. Eu achei que o fim mesmo, foi exatamente o que eu esperava e muito mais, sabe? Eu tava gostando da história, foi uma história que teve ali os seus altos e baixos pra mim, mas nesse momento específico, foi, ai, um quentinho no coração, sabe? Foi aquele abraço na alma que eu tava precisando. Então, eu gostei muito aqui do futuro dos nossos personagens, o que aconteceu com eles. Sério, eu acho que valeu muito a pena. Quando eu cheguei nesse último volume, eu falei, cara, toda a minha jornada até aqui com esses personagens, com essa história, valeu muito a pena. Então, no geral, foi um final extremamente satisfatório e tinha que estar aqui numa posição bem alta. Indo agora então para o top 3, em terceiro lugar eu acabei colocando o quinto volume de Heartstopper da Alice Oseman. Gente, que delícia ela é Heartstopper. Sempre é algo que eu amo, sempre é algo que preenche meu coração, sabe? Que me faz uma pessoa mais feliz. Porque aqui a gente tem, né, a história de amor entre o Nick e o Charlie, que começam como dois amigos ali na escola e começam a se apaixonar conforme o tempo vai passando. E a gente vai vendo muito do relacionamento deles, mas nesse volume específico a gente vê um pouco mais deles individualmente. A gente vê o que cada um tá passando, as suas próprias questões, como eles estão, de certa forma, tentando resolver isso e, ao mesmo tempo, dando um passo ainda maior dentro do seu relacionamento. E aí, aqui a gente também vê muito dos amigos deles, da família, a gente vê as questões de cada um deles e é muito bonito. Sério, gente, eu acho que todo mundo tinha que ler Heartstopper. Eu sempre digo que eu queria que existisse essa história quando eu era mais nova, quando eu tava me descobrindo como uma pessoa queer, porque a gente tem aqui uma representatividade, uma diversidade que é muito importante, que é muito necessária, que acaba, de certa forma, curando a gente. Eu senti muito isso, e esse foi um dos melhores volumes de Heartstopper que eu li até agora. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida quando essa série acabar, então, sério, se você nunca leu, faço aqui um apelo, leia, porque todo mundo precisa conhecer essa história linda de amor entre o Nick e o Charlie. Em segundo lugar, veio aí, gente, veio muito A Princesa e o Queijo Quente, da Déia Muniz, um quadrinho nacional que também você precisa conhecer, tá? Porque aqui a gente vai ter a história de um conde que acaba falecendo, mas antes disso, ele queria muito deixar a sua fortuna para sua filha. Só que ela, por ser uma mulher, vive num reino extremamente machista, extremamente patriarcal. E é então que ele sabe que ela só vai poder receber o dinheiro se ela se casar com um homem que autorize isso. E ele também sabe que a filha dele, na verdade, é lésbica e que ela jamais seria feliz com um homem. Então ele bola um plano em que ela vai ter que fingir que é um rapaz para poder receber essa fortuna. Porém, a gente tem neste reino uma princesa, que é a princesa Bri, que na verdade acaba dando aí uma grande festa, um grande baile. Este Lorde vai até lá, eles acabam se tornando grandes amigos, só que um amor também vai surgindo entre eles. E a Cam, que é a nossa protagonista, acaba se apaixonando pela Bri, e a Bri se apaixona também, mas por esse Lorde, sem saber toda a verdade. E aí, logicamente, a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Gente, ilustrações belíssimas, traços incríveis, as cores fofíssimas. A gente tem uma história que vai entrar em diversos assuntos muito pertinentes, sabe? De uma maneira muito leve, muito gostosa. E é muito bom a gente ver esses dois personagens aí se apaixonando, interagindo, se relacionando e como as coisas vão se desenvolver a partir daí. Foi um respiro pra mim, sabe? Eu leio coisas um pouco mais pesadas, então foi muito bom ler algo tão leve que me deu aquele abraço na alma, que me deixou feliz, que me deixou com o coração quentinho, que eu me apaixonei por esses personagens. E, além disso, a gente tem um reino onde tudo tem nome de queijo. E como minha comida favorita do mundo é queijo, ai, foi o paraíso pra mim. Sério, gente, é maravilhoso. Déia Muniz, parabéns. Que história incrível, que ilustrações maravilhosas. Sério, leiam, leiam, leiam A Princesa e o Queijo Quente.
E antes de eu falar sobre a melhor HQ que eu li aí em 2024, quero pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, que você curta esse vídeo, que você mande para outras pessoas que gostam de literatura, ou mesmo que não gostam tanto de ler, mas você quer, de certa forma, incentivar, você quer aqui recomendar algum livro que eu falei aqui, manda para essas pessoas. Comentem aí também qual foi a melhor coisa que vocês leram no ano passado, porque eu tô sempre aí curiosa, tô sempre em busca de novas sugestões, e aí a gente vai conversando, a gente vai engajando, a gente vai trocando figurinha, porque isso não te custa nada e me ajuda muito a continuar fazendo esse trabalho que eu tanto amo de falar sobre literatura na internet, tá bom? Então agora sim vamos falar dele, o meu número 1 de 2024. E em primeiríssimo lugar, acabou ficando, logicamente, Persepolis 2 The Story of a Return. A gente tem a edição em que é volume único, a gente tem edição dividida em 4 volumes, e eu tenho essa que é dividida em 2. E no primeiro volume, a Marjane Satrapi, que é a autora e a ilustradora, ela acaba contando pra gente como foi crescer ali no Irã durante a Revolução Islâmica. Então a gente vê ela como mulher perdendo os seus direitos, a gente vê a opressão que o governo tá aí colocando em todas as pessoas, né, na população. A gente vê muito da sua família cada vez mais tendo que se esconder por conta dos seus ideais progressistas. A gente vê ali amigos e familiares dela morrendo, sendo perseguidos, sendo torturados. E aí no final do primeiro volume, ela acaba sendo mandada para Viena, onde ela vai poder ter aí uma adolescência mais livre. E aí nesse segundo volume, então, a gente começa desse ponto e a gente vai ver muito ali da sua adolescência, dela indo para escola, dela fazendo amizade, dela tentando se encaixar nos grupos, dela tendo seus primeiros relacionamentos amorosos. A gente vê também muito, né, das questões de abuso de substâncias, de questões muito complicadas e profundas que ela passou. E a gente vê também ela adulta voltando para o Irã depois de muito tempo para visitar a família. E aí é que me pegou, tá? Porque o primeiro volume foi incrível pra mim. Eu amei a ilustração, eu amei os traços, eu amei a história, eu amei conhecer a Marjane Satrapi, sabe? Tudo que ela passou, por mais difícil que tenha sido, eu fico feliz de que ela tenha colocado isso no mundo de alguma forma, sabe? Pra gente aprender também com a sua história. Mas esse segundo, ele entra na questão da imigração. E eu sou imigrante, e não é uma coisa fácil. E a gente vê perfeitamente isso aqui. Tem muita gente que acha que, ai, é um sonho, é maravilhoso, é tudo de incrível você tá num outro país que não é o seu. E as pessoas esquecem das coisas ruins disso, né? Dos pontos negativos, da saudade, da dor, de como é ser imigrante, sabe? Do que você tá vivendo, mas também do que você acabou deixando pra trás. Então, é belíssimo, é incrível, eu chorei muito. Ai, o final principalmente é devastador. Eu me apaixonei demais pela história da Marjane, por Persepolis e principalmente por esse volume. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor HQ ou o melhor mangá que você leu no ano passado. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.